deixar o link para vocês. De novo, quem não quiser aparecer ou quem tiver alguma coisa aí que não queira que apareça, por favor, feche a sua câmera. Eu vou pedir para fechar também o microfone nesse momento inicial. Então, gente, a gente vai falar para vocês sobre o direito ocidental moderno, a gente vai falar sobre as codificações do século XVIII e XIX. Só lembrando que a gente vem aí de um período, então, que a gente teve a ascensão e queda de Roma, que acabou desenvolvendo o seu sistema bem característico jurídico que foi adotado depois por todas as nações europeias. Então, nós temos um período em que o sistema romano ele era muito importante por conta da sua complexidade, por conta das próprias tecnologias que ele tinha. Nós temos a época da queda do período romano, da queda do Império Romano, e a partir daí a gente tem o período da queda de Roma, a gente tem o período da ascensão do feudalismo. Com a ascensão do feudalismo, a gente vê que o direito, como sistema, ele acaba se esfacelando, porque antes a gente tinha um grande império, depois a gente passa a ter vários territórios fragmentados, vários micro-territórios fragmentados, com modo de produção específico feudal, e a gente tem, então, uma mistura. A gente tem uma mistura de direito romano, mais o direito feudal, mais o direito canônico, que é importante por conta da Igreja Católica e do que a Igreja Católica determina e impõe aos seus súditos, e a gente tem essa grande mistura chegando até as codificações do século XVIII e XIX. Então, a gente tem o período do Renascimento, é um renascimento comercial que acaba proporcionando um renascimento cultural e uma retomada do direito romano. O direito romano, então, que vai acabar gerando esse sistema romano-germânico que vai ser difundido em todos os países continentais europeus. Ok, sendo difundido nos países continentais europeus, aqueles países são descobertos por países europeus, também são países que vão acabar transmitindo esse sistema para suas colônias, que é o caso do Brasil, e isso que a gente esperava que vocês colocassem na prova. Beleza. Olha aqui. Então, onde que nós chegamos? Nós chegamos nas grandes revoluções, revoluções liberais. A gente vai falar de Revolução Francesa, Revolução Americana, e falando então do direito ocidental moderno, que é um direito que basicamente vai se dividir em dois grandes grupos, vocês já sabem disso. A gente vai dividir os sistemas em sistemas do Common Law e sistemas do Civil Law. O Common Law, que é de origem, então, inglesa, nós temos o sistema de precedentes. A fonte mais importante vai ser justamente... Isso é só um aparato para a gente chegar até a aula de hoje, tá, gente? Só uma lembrança do que aconteceu no passado. Então, a gente tem o sistema romano-germânico, que tem a lei como sendo a principal fonte. Nós temos o sistema do common law consuetudinário, que tem o precedente como a principal fonte. Ok, e o que nós temos, então, nessas revoluções chamadas de revoluções liberais? Então, as perguntas que a gente faz é qual a importância da Revolução Francesa para o mundo ocidental, é justamente a difusão dessas ideias iluministas, dessas ideias que são adotadas, a ideia até de Estado democrático de direito, a ideia de tripartição de poderes. Então, o iluminismo ele vai legar muito para as codificações de sua época. E aí a gente vai ver que o Código de Napoleão ele acaba sendo adotado em vários lugares, inclusive no Brasil, e ele tem essa característica de ser baseado no iluminismo, nas ideias iluministas. Ok. Então, Código Civil de 16 de 2002 foram influenciados pelo Código de Napoleão. A coisa mais importante que Napoleão vai legar, a gente vai ver até uma frase de efeito dele, é o Código de Napoleão. O Código de Napoleão, então, ele influencia os Códigos de 16 de 2002, sim, principalmente o Código de 16. Mas, gente, é uma sucessão de sistemas jurídicos. Então, o Código de 2002, ele vai acabar mantendo alguns institutos, obviamente atualizando alguns institutos, mas institutos que vêm desde Roma.
Então, o Código de Napoleão, ele influencia o nosso Código Civil, seja o Código Civil de 16, seja o Código Civil de 2002. Então, nós temos aí como principais influências a retroatividade das leis, o direito de propriedade, o casamento, o direito de família, regime de bens, dentre outros temas. A questão da irretroatividade das leis. As leis, elas vêm para valer daquele momento em que são publicadas, aquele momento que tem validade. A gente já viu isso lá no Direito Civil, Pessoas e Bens, quando a gente estudou a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, daquele momento para frente. Então, o período entre a sua vigência e a saída de sua vigência é chamado de atividade. Esse período, então, em regra, ele só acaba quando uma outra norma vem e trata aquele mesmo assunto de maneira diferente, se choca com a norma anterior, retirando aquela norma do mundo jurídico. Então, a irretroatividade das leis significa que as leis valem daquele momento em que geram a sua eficácia para o futuro, nunca para o passado, como regra. Esse nunca ficou meio pesado, né? Porque a gente já viu lá no direito penal que é muito comum a gente falar, olha, a norma penal, ela sempre vale para o futuro, podendo retroagir para beneficiar o réu. Então, o princípio da retroatividade das leis, ele é relativizado, o direito penal vai relativizar, principalmente em nome da descriminalização, ou então em nome do benefício para o réu de normas que sejam posteriores àquele cometimento de crime. A propriedade, ela segue a mais ou menos o que nós temos em Roma, mas a gente veio aperfeiçoando o Instituto da Propriedade. Antes, a propriedade romana era uma propriedade que nós podíamos fazer o que quiséssemos. Nós passamos pelo período do Código Napoleão, mais ou menos, podendo fazer o que queríamos com a nossa propriedade, só que aí vem a Constituição de 88, principalmente, e vai falar que nós temos que cumprir a chamada função social da propriedade. Então, nós não podemos mais fazer o que nós queremos com a nossa propriedade. Nós temos que respeitar a sociedade com a utilização da nossa propriedade. Daí a gente não pode mais falar de uso nocivo da propriedade. Antes eu podia fazer o que eu queria, agora eu não posso afetar sossego, saúde e segurança das pessoas ao utilizar a minha propriedade. Além disso, a Constituição de 88, ela traz o que é a função social. Artigo 183 e 186 vai falar da função social urbana e a função social rural e vai determinar o que é o cumprimento da função social de propriedade. Óbvio que naquela época a gente não falava de função social, hoje então, pós 88, hoje então 2002, a gente vai falar do cumprimento dessa função social, a gente vai falar que a propriedade ela tem que, ela não pode, na verdade, ofender a coletividade. O casamento e o direito de família, obviamente, quando a gente vai falar de 16, quando a gente vai falar de Código de Napoleão, a gente está falando de uma família que era uma família baseada no homem, uma família que tinha o homem como sendo o centro familiar. Então, quando a gente fala de casamento, a gente fala de um casamento que era praticamente um casamento religioso lá no Código de 16, no Código de Napoleão. A gente fala de um casamento indissolúvel. Então, o que Deus uniu, o homem não separa nem por 2000, né? Então, gente, o casamento, ele é até que a morte nos separe. Só que isso permanece até hoje? Lógico que não, todo mundo já sabe. Nós sabemos que as mulheres adquiriram direitos, as mulheres deixaram de ser submissas aos homens, as mulheres eram mais ou menos igual os relativamente incapazes, elas precisavam do homem, a mulher lá do Código Napoleão, mulher 16, elas precisavam do homem autorizando algumas atitudes, algumas atividades que elas precisavam cumprir, e hoje nós não temos isso. Então, a mulher pós-88, ela é uma mulher que está em patamar de igualdade com o homem. A mulher de 88 é uma mulher igual ao homem. Isso não veio só em 88, isso vem evoluindo no direito brasileiro. Nós temos o Estatuto das Pessoas casadas, a gente tem a possibilidade de separação, e a partir daí a mulher vem evoluindo, culminando na Constituição de 1988, que fala que homens e mulheres são iguais. O casamento, que antes tinha o homem como centro, agora passa a ser considerado como sociedade.
a família é considerada uma sociedade conjugal. Eu deixo de ter o poder do pai, o pátrio poder, e passo a ter agora a sociedade conjugal. Então, passa a ter um poder da família, o chamado poder familiar. Antes, o pai determinava o que queria, e nós temos, posteriormente, a pai e mãe tendo que entrar em acordos para definir os rumos dos filhos. Regime de bens. Nós temos, como regime de bens, a gente tem uma evolução daquele chamado bem, que é a regime de bem do casamento, quando as pessoas não fazem escolha. Nós temos em 16, e aí uma influência do Código de Napoleão, quando um casal não faz a escolha do seu regime de bens, nós temos naquele momento a comunhão universal sendo a regra. Nós temos uma evolução, hoje no Brasil, por exemplo, o nosso Código 2002 fala que, não sendo escolhido o regime de bens, o regime atribuído ao casal será o regime da comunhão parcial. Então, eu não tenho mais a junção do patrimônio do casal no silêncio deles. Eu tenho, na verdade, a determinação de que o que foi até o casamento é de cada um, e o que vier a partir do casamento vai ser comum ao casal que está casando. Então, antes eu tinha eu tinha regime de comunhão total, comunhão parcial, separação. Agora, Código 2002, eu passo a ter a separação final dos aquestos, que é um outro modo de divisão de bens. Então, eu tenho algo diferente, algo que foi colocado no Código 2002, que é atribuído à escolha do casal. A família evolui, a gente vai ver também na família que lá, na época de Napoleão, o que se quer é liberdade com relação ao Estado, então as pessoas têm mais liberdade com relação ao Estado. Nós temos os filhos, uma valorização em excesso da família. Nós temos que filhos tidos fora do casamento não devem ser levados em conta do ponto de vista de herança daquela pessoa que é pai desse menino. Então, nós temos aqui, nesse momento, lá no Código Napoleão e no Código 16, a figura do chamado bastardo. Então, se eu tenho um filho fora do casamento, ele é considerado bastardo. Se ele é bastardo, ele não tem direito à herança. Hoje, no Brasil, nós temos uma igualdade filial. Então, os filhos tidos dentro ou fora do casamento têm que ser considerados de maneira igualitária. Eu não posso dar mais direitos para um em detrimento do outro, só pelo fato do filho estar ou não ligado à estrutura do casamento. Se a gente for parar para pensar, nós estávamos premiando as pessoas irresponsáveis que, mesmo casadas, tinham aventuras extraconjugais, e o filho que não tinha nada a ver com isso, ele acabava pegando uma pé de bastardo e tendo dificuldades com a sociedade que o excluía socialmente. Regime de bens, a gente já falou do regime de bens do casamento, e outros temas que nós temos aí no Código de Napoleão, que até hoje a gente vai usar, até hoje a gente tem utilizado. Então, houve uma modernização? Houve. A gente tem que entender que, com a Revolução Francesa, a gente tem uma mudança paradigmática, a gente tem uma mudança do absolutismo para o Estado de Direito. Então, o absolutismo, ele era aquele governo em que o rei ele fazia tudo, o rei determinava o que as pessoas deveriam cumprir, e o rei ele impunha a sua vontade à sociedade. A gente tem uma mudança paradigmática, então, nas revoluções liberais, porque uma das ideias liberais... Oi? Desculpa te cortar rapidinho. Eu queria te perguntar só se tem como se... Porque, fora sua tela, você ainda está aparecendo e, tipo, quem está no coisa, e aí está tampando parte do slide. Deixa eu tapar isso aqui, não é desligar, deixa eu diminuir, beleza, deixa eu ampliar isso aqui, melhorou? Nossa, infinitamente.
Vocês me desculpem, é porque eu preciso ficar me vendo, é engraçado, né? Eu acho que eu sempre estou com alguma remela no olho, alguma coisa assim, o couve no dente, então preciso ficar me vendo para ver se está interessante. Mas eu tirei dali e aí a gente continua. Vocês estão me vendo, mas eu não consigo me ver. Mas tranquilo. Gente, então olha aqui. Nós estamos falando de uma modernização, mas que modernização é essa? A gente tem que entender que a gente sai de uma autocracia, a gente sai da vontade do rei, do monarca, que era imposta à sociedade. O rei decidia o que ele queria, então ele decidia as normas e impunha à sociedade. Era o rei que nomeava pessoas para resolver conflitos, mas nomeava para resolver conflitos utilizando a vontade do rei, e era o rei, então, que executava o que bem entendia. Então, o rei executava, o rei legislava e o rei acabava dirimir conflitos na sociedade. Então, nós temos pessoas que são colocadas pela divindade, pessoas que são ungidas pela divindade, que não podem errar nunca, porque são escolhidos por Deus, e essas pessoas colocam a sua vontade acima da vontade da coletividade. Ok. O que foi verificado? Que quando uma pessoa tem poder em excesso, esse poder em excesso vai corromper a pessoa. Então, lá em 1215, a gente já tem uma tentativa de frear o poder absoluto. E essas tentativas de frear os poderes chamados absolutistas vão redundar no movimento constitucionalista que aconteceu posteriormente. Ok, então, gente, o que aconteceu com a Revolução Francesa? Nós temos uma mudança paradigmática, a gente tem a declaração da República, a República então passa a ser uma democracia representativa, as pessoas vão escolher os seus representantes, depois a gente tem ali um período de império de novo com o próprio Napoleão, e aí a gente tem aquela figura dele mesmo colocando a coroa na sua cabeça, mostrando que ele não dava a mínima importância para a igreja, mas a gente tem então uma modernização do direito. O que de melhor Napoleão deixa é o seu código. Então, só lembrando, nós temos antes a vontade da pessoa, nós temos posteriormente a vontade da lei. Então, como é que se chama esse governo baseado na vontade da lei? Estado de Direito. Seja essa lei a Constituição ou outro texto qualquer. Então, gente, olha aqui. Modernização de direito vai ser devida a Napoleão Bonaparte, principalmente no Código Napoleônico. Esse pensamento de codificação. Só para começar, o que é essa chamada codificação? A codificação, a gente tem que entender, é justamente tentar reunir num único documento jurídico todas as normas que digam respeito a um determinado ramo. Então, quando a gente fala de Código Civil, a gente está falando de uma tentativa de juntar num documento só todas as normas de direito civil. Quando a gente fala de Código Penal, a gente está falando de uma tentativa de juntar num único documento todas as normas de direito, porque a gente já sabe que isso não deu certo. Por quê? Uai, vamos pensar aqui comigo, gente. Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor não é norma civil? É norma civil. E essa norma civil, olha que interessante, ela está dentro ou fora do código? Fora do código. Se ela está fora do código, significa que não se conseguiu manter todo o sistema de normas de direito civil dentro do Código Civil. Então, hoje, nós falamos de um grande sistema, mas a gente tolera microsistemas que falem da mesma coisa, da mesma disciplina, na verdade, de direito civil no caso, e que vão tratar de assuntos específicos, como é o caso com a defesa do consumidor. Tá, voltando. O Código, então, napoleônico era essa pretensão de, na área do direito civil, juntar todas as normas que eram interessantes, que deveriam ser respeitadas pelos franceses naquela época. Então, olha que interessante. Eu codificava porque eu juntava todas as normas, mais ou menos igual ali o Código de Hammurabi, juntar todas as normas e bater numa pedra, mas ao invés de bater numa pedra, eu ia colocar num documento escrito. Nesse momento, nós temos o direito positivo, aquele direito que é posto, aquele direito que a sociedade sabe, aquele direito que sabe ou deveria saber, aquele direito que é legislado, passa pela Casa Legislativa. Então, o direito positivo, ele surge aí a partir desse momento. Com seus reflexos para o resto do mundo,
ocidental. O Código e Napoleão são herdeiros da Revolução Francesa. Por que Napoleão? Porque Napoleão ele conseguiu colocar ordem na França. Olha a frase dele de efeito. Minha verdadeira glória não foi ter vencido 40 batalhas. Waterloo apagar as lembranças de tantas vitórias. O que ninguém conseguirá apagar, aquilo que viverá eternamente, é o meu Código Civil. Olha que interessante, gente. O que era super importante para Napoleão. O que era super importante para Napoleão, então, era o seu código. O Código de Napoleão, então, ele é a coisa mais importante para Napoleão, ok? Só fazer uma adaptação aqui, já que vocês pediram. Vamos voltar aqui para Napoleão. Então, o que ele achava que ia deixar de importante foi o seu código. Tá, só lembrando que com a queda do chamado Antigo Regime, nós temos a queda dos déspotas, dos reis, dos monarcas. A gente viu que em alguns lugares isso permanece. A gente tem a Inglaterra até hoje com rainha, Suécia, Dinamarca com rainhas e reis. Então, em alguns locais a monarquia permanece. Japão, um grande exemplo também. Em alguns locais a monarquia ela foi mantida. Mas o Estado contemporâneo era esse Estado baseado na Constituição. Então, nós temos o chamado Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Aquele Estado baseado na lei. Não é baseado no humor do administrador, é baseado na lei. Então, gente, o Estado contemporâneo, ele nasce, então, da luta do terceiro Estado, das pessoas que eram chamadas de sans-culottes, francês, o povo, contra a opressão caracterizada pela miséria, pelo poder despótico, sucessivas e fracassadas monarquias absolutistas. Só vamos lembrar que o período que precedeu a Revolução Francesa, nós temos plena miséria, e fica a dica do Gustavo para você assistir. Vamos assistir da obra de Victor Hugo, Os Miseráveis. Os Miseráveis tem um musical no Netflix, um musical que vai te apresentar um personagem chamado Jean Valjean. Então, ele é um filme bem interessante, ele vai te mostrar esse período pré-revolução. Tá. O que é interessante? O que existia? Eu tenho deslocamento de todo mundo que acontecia naquela época, todo Estado, então, todo nobre, ele vai ser alocado em Versailles. Versailles é gigantesco, então um local super grande para, então, receber toda a nobreza. Enquanto isso, os pobres, os servos, as pessoas, então, que serviam ao rei, elas permanecem isoladas com fome em Paris. Então, eu tenho deslocamento dos nobres, eu tenho um desprezo pela situação das pessoas, a situação de miséria das pessoas, e isso vai ter seu preço. As pessoas querem guilhotinar o responsável por isso posteriormente. O povo, então, anseia por liberdade, igualdade e fraternidade. Então, gente, o que é a liberdade nesse primeiro momento? É uma ausência do Estado. As pessoas não querem mais aquele Estado que fica determinando o que as pessoas devem fazer da maneira que devem fazer. As pessoas querem liberdade, querem que o Estado se meta somente naquilo que seja estritamente necessário. As pessoas querem igualdade, elas não querem mais essa questão de divisão de classes que existia, então, na época da nobreza, clero e o resto. Elas querem, então, igualdade, que as pessoas sejam iguais. Gente, presta atenção. Nós temos igualdade real? Não, mas nesse momento basta a igualdade formal. Basta que elas sejam, perante a lei, consideradas iguais. Tá? Então, nesse momento, é um momento de igualdade formal, não é um momento de igualdade material. E, finalmente, fraternidade. A gente vai ver que a fraternidade em si é algo que vai acabar vindo depois. Então, a liberdade e igualdade, em tese, vem inicialmente, e a fraternidade, a sociabilidade, ela acaba vindo posteriormente. Então, inicialmente, o que o povo francês tem? O povo francês tem essa modificação desse Estado, que era um Estado monárquico, para um Estado representativo, uma democracia representativa, uma democracia indireta em que as pessoas elegiam os responsáveis pela administração do Estado. Então, nós temos aí a questão da
representatividade. E como é que a gente vai escolher essas pessoas? A partir do voto ou o sufrágio universal. E beleza, somos todos iguais. Não, gente. Eu acabei de falar para vocês que as mulheres eram submissas, então o sufrágio universal não vai alcançar as mulheres. E aí fica a dica para vocês assistirem desculpa, tá errado aqui, Sufraguetes. Então, quem quiser mais um filme aí para assistir, As Sufraguetes, é só pensar ali em sufrágio. Sufraguetes é a luta das mulheres pela aquisição do direito ao voto. Então, As Sufraguetes vai justamente tratar dessa questão do sufrágio realmente universal, realmente para todas as pessoas. Então, existiu o sufrágio entre os homens. Só lembrando que no Brasil existiu o voto, mas o voto inicial era censitário, só quem tinha propriedade votava. Depois, posteriormente, ele acaba evoluindo para uma igualdade masculina e depois ele acaba envolvendo o público feminino. Dessa época, então, a Declaração dos Direitos do Homem. Então, olha que legal. Não é o homem porque é o sexo masculino, não. É uma tentativa de igualar os cidadãos. Só que aí, de novo, as mulheres elas acabam ficando em segundo plano nesse momento. Por isso que ela não é tida como tão democrática assim. Então, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem, é uma das primeiras a ser considerada universal, tratou de um Estado juridicamente organizado através da sistematização das normas em forma de lei. Então, nessa declaração, nós temos um início de uma discussão, na verdade, sistematização de uma discussão, que nós precisamos ter um Estado, e que o Estado, então, ele é um Estado que vai ser embasado, vai ser fundamentado na legislação. Só lembrando, a piramidezinha de Kelsen, é bom a gente lembrar, cadê meu ponteiro aqui? A pirâmide de Kelsen, ela vai falar que todo o sistema jurídico deve ser baseado em uma norma fundamental, em uma norma fundante. Então, a norma fundamental, ela vai evoluir e vai acabar desaguando, vai acabar sendo tratada por Constituição. Só lembrando que essa norma fundamental é a norma que vai embasar todo o sistema jurídico. Não está bom não aqui o meu mouse, mas dá mais ou menos para a gente lembrar aí de Kelsen da pirâmide que a gente viu lá no Teoria Geral de Direito Constitucional. A gente, para falar de Revolução Francesa, tem que falar dos iluministas. Para falar dos iluministas, vamos falar de Rousseau. Então, o poder passa a comandar os homens por meio das leis. Então, o Estado tem que ser um Estado que respeita as normas escritas. A lei, ela vai ser o mais importante para demonstrar a vontade do Estado, ok? Então, as leis vão determinar o que as pessoas têm ou não têm que fazer. As leis determinam a vontade do Estado e não mais a vontade de uma só pessoa, que é o rei. Então, gente, olha aqui. As leis, elas vão ter o critério da generalidade. Elas são genéricas porque são para pessoas de maneira abstrata, não são para casos específicos. Elas, então, são impessoais, não são voltadas para A, B ou C. Então, elas não são voltadas para casos concretos, elas são normas, preceitos comportamentais em abstrato e não voltadas para A, B ou C. Então, a lei, ela acaba sendo essa expressão da vontade de todas as pessoas. A lei é uma expressão da vontade de todos. Em 1789, então, o povo revoluciona, a Revolução Francesa. O povo, então, retira os monarcas do poder, a monarquia absoluta. Só lembrando, no último momento de monarquia francesa, a gente tem aquela famosa frase, o Estado sou eu. O rei achava, e realmente ele era levado a pensar isso, gente, a gente tem que entender que a Igreja Católica determinava que o Estado, ele era um Estado baseado naquilo que Deus quer, e esse Estado baseado naquilo que Deus quer é um Estado que tem um rei. Beleza, o rei era um escolhido, e se ele era um escolhido por Deus, ele não podia fazer nada errado.
Então, você imagina o seguinte, imagina a cabeça dessa pessoa. Ele não faz nada errado, ele pode fazer o que quiser, e as pessoas têm que aceitar o que ele faz. Então, era muito bom ser rei nesse momento. Só que o povo não entende mais isso, apesar do povo ser religioso ainda, ele entende que essa pessoa que foi eleita, que foi escolhida, está abandonando a vontade do povo e acaba destituindo essa monarquia chamada de monarquia absolutista. Só lembrando que quando as monarquias começam a verificar que elas estão perdendo poder, elas tentam fazer o que se chama de despotismo esclarecido ou tem um outro nome que eu acabei esquecendo, mas despotismo esclarecido é o melhor, em que o déspota ele vai se calcar na ciência, nessas ideias todas revolucionárias, para dar uma repaginada na sua administração. Mas isso não adianta muito, muita gente acaba caindo aqui nesse momento, muitas monarquias acabam caindo. Em Portugal, nós temos esse fenômeno do despotismo esclarecido lá no Marquês de Pombal, a gente lembra lá do período da história. O Marquês de Pombal ele foi um déspota esclarecido. Na Rússia, Catarina Grande é uma déspota esclarecida, é uma monarca que pensa na ciência e reflete o que a ciência tem, o que a ciência traz de mais moderno na sua administração. Depois de revolucionar, nós temos partidos sendo formados, jacobinos e girondinos. Então, nós temos a alta e baixa burguesia, eles acabam entrando em conflito e nós temos aí muita gente morrendo na guilhotina por conta desses conflitos. Nesse momento, nós temos uma França fragmentada, uma França mergulhada no caos. A pessoa indicada para salvar a França se chama Napoleão Bonaparte. Ele, então, é escolhido por conta dessa garantia de ordem e de situação política. Ele, então, é chamado porque ele poderia garantir às pessoas um retorno a uma estabilidade social, econômica para a França. Só que aí, como muito poder foi dado a ele, acaba se tornando um ditador. Então, Napoleão se autoproclama imperador de França, ok? Mas para que ele foi colocado no poder? Ele foi colocado no poder para resolver a situação caótica na sociedade francesa. Napoleão enfrenta, então, uma França dividida do ponto de vista do direito, na época de sua codificação. Ele pega uma França baseada em costumes no norte, baseada em direito escrito no sul, principalmente no direito romano. Só lembrando aquela parte final, nós temos aí no direito feudal, aliás, nós temos nesse período do feudalismo, o chamado direito feudal, direito canônico, o sistema romano-germânico. Só lembrando que o sistema romano puro, ele vai se misturar com os povos bárbaros, e aí nós falamos principalmente do povo germânico. Eu tenho a mistura de algo escrito com algo baseado em costumes. E aí nós temos isso de novo lá na França, porque lá no norte da França nós temos o direito costumeiro, então o direito feudal, o direito canônico, o próprio direito então do senhor feudal colocado ali naquele local. E nós temos no sul mais desenvolvido o direito romano sendo redescoberto principalmente pelas universidades. Então, olha que interessante. Nós temos lá na França também esse fenômeno de uma tentativa de, com o Código Napoleônico, levar uma unificação jurídica a toda a França. E é só aquela questão de por que fazer isso. Com a unificação, como aconteceu lá na época de Roma, nós temos mais segurança jurídica. Como assim segurança jurídica, Gustavo? Se eu sei que normas eu vou utilizar em determinado espaço territorial, eu estou mais seguro de saber o que me faz contrariar ou o que me faz respeitar as normas de direito. Então, olha aqui. Nesse momento, nessa mistura, nós temos aí também esse direito romano-germânico sendo utilizado e adotado também em solo francês, ok? Então, o Código Napoleão, ele tem 3 tendências: exprimir, então, a doutrina filosófica, política e jurídica da época. Quais são essas 3 tendências? Primeira, aderindo ao princípio de que o homem tem desde o seu nascimento direitos relativos à sua individualidade.
Então, o Código Napoleônico, ele vai trazer essa série de direitos básicos para o ser humano, de direitos que todo homem tem que ter só pelo fato de que eles são pessoas. Então, nós temos aí os direitos básicos, direitos fundamentais, direitos humanos, sendo tratados aqui nesse momento no chamado Código Napoleônico. A segunda tendência era uma tendência política, enaltecia a democracia representativa como uma expressão da vontade de todos. Então, essa vontade de ter uma república e que os membros da república fossem eleitos pelas pessoas. Terceira, jurídica, focada nas leis, tem como bandeiras a aplicação das mesmas no tempo e no espaço e métodos de interpretação. Então, o que é a aplicação da lei no tempo e no espaço? A aplicação da lei em determinado local, determinado território soberano do Estado francês, e num tempo determinado pelo próprio legislativo. Só lembrando, gente, que nesse momento inicial, nós temos um preciosismo, isso é, nesse momento se separa os poderes legislativo, executivo e judiciário. Com essa separação, nós temos uma tentativa de que cada um faça suas funções essenciais. E um poder, uma função de poder, não poderia invadir a função do outro. Então, imagina a seguinte situação. Se um juiz se deparasse com uma situação jurídica que ele não pudesse resolver, nós tínhamos, então, que devolver esse assunto para o legislativo legislar sobre aquele assunto, e a partir da legislação o juiz poderia aplicar ao caso concreto. O juiz não poderia interpretar de maneira livre, como nós temos hoje, interpretar até aquilo que é óbvio. Não, está na lei, a lei vai ser respeitada, não estando na lei, vamos pedir para que haja uma legislação sobre aquele assunto. Terceira doutrina, aplicação das leis, guarda relação com matéria da eficácia da lei no tempo. Então, qual o momento que deveria ser o momento certo? E aí nós temos o momento de publicação. Publicou-se a lei, ela gera seus efeitos, e gerando seus efeitos, ela vai gerar efeitos até que venha uma outra e com ela se choque. E aí nós temos o decreto 4.025, Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução às Normas, Lei de Introdução ao Código Civil. Nós temos uma comissão, e aí voltando para o Código Napoleônico, que se juntava Norte e Sul, e essa comissão tinha como função elaborar esse código. O legislador não pode perder de vista que as leis são elaboradas para os homens, isso é fantástico, é uma frase de Portales, e não os homens para as leis, isso é, as leis devem ser adaptadas à sociedade e não a sociedade adaptada à lei, isso é muito importante. É óbvio, gente, que de vez em quando, dependendo do grau da sociedade, às vezes a sociedade tem que ter algumas medidas que parecem ser medidas contra a sociedade, mas que ao contrário são medidas que vão ao encontro do que se espera daquela sociedade, do seu desenvolvimento. Nós temos nesse momento inicial uma concepção individualista, um pensamento liberal, isso é, as pessoas, elas querem maior liberdade, as pessoas, elas não querem que o Estado se intrometa nas suas funções, e a partir daí, desculpa, gente, eu apertei o botão errado. E a partir daí, nós temos que essa concepção do pensamento liberal, e ela é uma concepção que vai levar em conta um afastamento do Estado, portanto, ela é mais individualista nesse momento, porque eu quero liberdade. O Estado tem que se afastar da minha vida, o Estado só tem que estar presente naquilo que é essencial e naquilo que está na lei. Então, o primeiro momento é o momento de liberdade, sai Estado. Com esse momento de liberdade, a gente tem um abuso do homem pelo homem, e aí o segundo momento volta Estado, e o terceiro momento de uma tentativa de igualdade entre as pessoas. Então, esse primeiro momento ele é individualista, ele é um pensamento liberal na essência, só lembrando que o liberalismo econômico é aquele do laissez-faire, laissez-passer,
que é o laissez-faire, laissez-passer? É o deixe que a economia regule a própria economia. O Estado não deve intervir na economia. Existe uma mão invisível que vai regular oferta e procura. Esse liberalismo que a gente está, então, defendendo nos dias de hoje. Então, olha, a própria sociedade se regula a partir da oferta e da procura. Só que o que aconteceu com o liberalismo naquela época e que pode muito bem acontecer sem algumas medidas de igualdade? O abuso do homem pelo homem. Olha aqui, concepção individualista no momento inicial, pensamento liberal da época com certa prevalência sobre temas de liberdade e propriedade vai permear essa comissão. O Código Napoleônico é adotado nos países continentais europeus. Ele, então, em sendo adotado nos países continentais europeus, ele tem reflexo para outros países da América Latina. Então, esses países da América Latina, eles acabam adotando, por conta das suas matrizes, por conta dos locais que colonizaram esses países, a matriz também romano-germânica. E o Código de Napoleão. Reflexos do Código de Napoleão no direito brasileiro. Artigo 2º do Código de Napoleão, princípio da irretroatividade, já falamos dele. O que é irretroatividade? A lei, em regra, vale para vigorar durante a sua publicação até o choque, até a retirada do mundo jurídico por outra norma. Então, esse período entre a sua validade, a partir da sua publicação e geração de efeitos, até o momento que sai do mundo jurídico, é chamado de atividade. A norma, em regra, não retroage, e aí nós temos as exceções, como, por exemplo, no direito penal, e a norma também não ultraje, isso é, ela não passa daquele momento que é retirada do mundo jurídico, salvo também algumas exceções, como é o caso das enfiteuses no direito brasileiro. O Código Civil atual, ele revogou o Código anterior, mas as normas sobre a enfiteuse do Código anterior continuam no mundo jurídico, porque o próprio Código assim determinou. Alguma pergunta até agora, gente? Não? Reflexos do princípio da retroatividade ainda foram dispostos nas garantias individuais, como cláusulas pétreas em nossa Constituição, da não retroatividade, lembrando que a própria lei de introdução ao Código Civil, que virou lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela vai defender, e a Constituição também defende no artigo 5º, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Então, nós preservamos determinados atos que são feitos sob a vigência de uma norma, da nova norma que entra no mundo jurídico. Então, a nova norma que entra no mundo jurídico, de acordo com o artigo 3º da Lei de Introdução, tem que respeitar ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Reflexos ainda, estrutura interna dos atos jurídicos, seus vícios de consentimento. Olha que interessante. A gente lá no negócio jurídico, na sexta-feira, está estudando erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Tudo isso, então, veio lá do Código Napoleônico. Então, esses vícios de consentimento e vícios sociais vêm do Código Napoleônico. Eles passam pelo Código 16 e hoje eles continuam lá no nosso Código de 2002. Reflexos ainda. Regras de direito de propriedade. Bem, como eu falei para vocês, é uma evolução que veio desde Roma. A gente tem o Código de Napoleão tratando da propriedade e nós temos, então, a propriedade sendo tratada no Código Civil de 2002. Uma evolução. Hoje nós temos a função social, mas naquela época era mais ou menos igual a uma propriedade romana, lembrando que o Código de Napoleão, como o Código 16, eram códigos que se preocupavam com o ter e não com o ser. E o Código atual preocupa primeiro com o ser e depois com o ter. Brasil, então, o exercício da propriedade é restringido agora, na Constituição de 88, nós temos a função social, a utilização da propriedade, ela não deve ofender a coletividade, como, por exemplo, a questão de poluir o meio ambiente, causar danos e prejuízos a terceiros a partir da utilização da sua propriedade,
a partir da utilização inadequada, ofendendo saúde, segurança e sossego, como está no seu Código Civil. Direito de família, já falamos, então, tentava preservar a igualdade, mas igualdade entre as pessoas que faziam parte da família. Então, a gente já viu, se nascesse um bastardo, o bastardo não teria direito à herança daquela pessoa que lhe deu origem, coisa que é diferente hoje em dia, nós temos uma igualdade entre filhos. Essa estrutura do Código de Napoleão, ela é chefiada pelo marido, então nós temos o pátrio poder, é um avanço enorme, mas é um avanço enorme para a época, não para a época atual. Filhos emancipados ao atingir maioridade, isso é importante. As pessoas, quando atingem a maioridade, elas então se tornam capazes. Só lembrando, gente, nós temos no Código de 16 as pessoas se tornando capazes com 21 anos. Então, nós temos a capacidade sendo adquirida pelas pessoas aos 21 anos no Código de 1916, coisa que a gente vai ter diferente hoje no Código de 2002. Então, só para ilustrar, eu não posso falar de quanto que eu sou, né, qual que é a minha idade, mas eu fui maior aos 21 anos. Gente, só lembrando, não é o Código Napoleão não, tá? O Código Napoleônico, só lembrando que a gente mudou de código em 2002. Em 2002 eu já era maior e já era capaz. Então, eu fui um maior com 21 anos. Eu, então, me tornei relativamente capaz aos 18 anos. Então, hoje nós temos relativamente capaz a partir de 16 anos. Então, entre 16 e 18, nós temos os relativamente capazes. Nós tínhamos naquela época, entre 18 e 21, os relativamente capazes. Olha que coisa, olha como mudou, olha como nós entendemos que a pessoa se desenvolve muito mais rápido hoje do que se desenvolveria naquela época, ok? Casamento, então, era até que a morte separe, já falei isso. Então, o casamento, ele era até que a pessoa falecesse. O casamento era mais contratual e o casamento tinha um regime de bens bem específico. Os filhos adulterinos, eles não eram reconhecidos, eles não tinham direitos. Então, os filhos adulterinos, eles não eram reconhecidos como os filhos tidos no casamento. Eu tinha uma preocupação e uma preservação com o casamento. O casamento e a família tinham que ser preservados acima de tudo. Igualdade de gênero? Não, gente, pelo amor de Deus. Nessa época do Código Napoleônico, como também no Código 16, as mulheres, elas dependiam do marido, as mulheres eram submissas ao marido. Então, as mulheres, elas tinham que servir aos seus maridos e, do ponto de vista jurídico, elas eram quase incapazes. Os maridos tinham que realizar atos para elas. O Código Civil atual vai igualar direitos entre homens e mulheres, a gente sabe disso, a Constituição vai confirmar isso no artigo 5º, todos são iguais, a gente tem o fim do pátrio poder, a gente tem o poder familiar, isso a gente já falou para vocês. Então, hoje, nós temos uma igualdade na sociedade entre homens e mulher. É uma igualdade material? Não, ainda não, tanto é que nós temos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela vai tentar preservar as pessoas, vai tentar, então, conceder igualdade às pessoas, porque não existe igualdade a quem? Entre homens e mulheres. Vai tentar evitar a violência entre homens e mulheres. Então, enquanto há diferenciação substancial, a lei tem que vir com medidas afirmativas para tentar igualar homens e mulheres. No dia que não tiver mais, é óbvio que homens e mulheres não são absolutamente iguais, tirando características específicas, como, por exemplo, a questão de amamentar, a questão de gerar filho, esses direitos que são muito específicos do público feminino, porque só as mulheres vão conceber, haverá cada vez mais igualdade entre homens e mulheres. Eu não sei se vocês sabem, no direito das advogadas, nos direitos das advogadas está o direito de amamentar. Então, lá no Estatuto da Ordem, é garantido à advogada a questão da amamentação. É super legal o direito que está lá no Estatuto da Ordem.
Então, quanto à herança, o Código de Napoleão consagra a regra da aquisição da propriedade da posse dos bens da herança no momento do óbito. Como é o nome disso, gente? É o princípio da sesine. Então, guarda essa informação. Vamos voltar aqui, ponteiro, caneta. Vamos pegar uma caneta vermelha. Então, nós temos o princípio da sesine. O ruim é que desenhar com mouse não tá bom. Sesine. O que é o princípio da sesine? Morreu, o defunto imediatamente transfere os seus bens para os seus herdeiros. Então, em havendo a morte, imediatamente os bens se transferem. Os bens não são transferidos somente no momento da partilha, não. Eles são transferidos imediatamente para os herdeiros. Essa tradição, ela se mantém, esse princípio da sesine se mantém. Então, desde o Código Napoleônico até hoje, nós temos esse princípio da sesine como sendo um princípio que vai informar a herança no direito brasileiro, ok? Perceba, é uma tradição romana que foi adaptada lá para o Código de Napoleão e é utilizada também no Brasil. A responsabilidade civil da época era uma responsabilidade que pressupunha a responsabilidade chamada de subjetiva. Como assim, responsabilidade subjetiva, Gustavo? Eu tinha que caracterizar o dolo, isso é a vontade de cometer aquele ilícito civil, e a partir desse ilícito civil a gente tinha responsabilização, ou eu tinha a culpa. Então, ou eu tinha presente aí o dolo, ou a culpa, para que houvesse responsabilização civil. Hoje é assim, gente? Não, hoje não é assim. Além das modalidades subjetivas, eu tenho modalidades de responsabilidade civil chamadas de responsabilidade objetiva. Qual que é a grande diferença? Eu tenho que comprovar na minha modalidade subjetiva uma ação, e essa ação ela tem que ser dolosa ou culposa. Eu tenho que comprovar dano. E eu tenho que ligar esse dano a essa ação, e aí eu tenho o que se chama de nexo. Tá muito ruim mesmo. Nexo causal. Então, gente, presta atenção. Isso eu tenho que provar na modalidade subjetiva. Ação, dano, e eu tenho que provar que essa ação é uma ação dolosa ou culposa. Na modalidade objetiva, eu simplesmente tenho que provar que de uma ação decorreu um dano e existe uma ligação entre essa ação e o dano. Eu não preciso, na modalidade objetiva, provar que essa ação ela aconteceu por dolo ou culpa. Então, enquanto a maioria das responsabilidades ela é subjetiva, no Código de Napoleão ela é subjetiva, a maioria das responsabilidades continuam sendo subjetivas e é uma regra no direito brasileiro, nós temos, por exemplo, como responsabilidade objetiva a responsabilidade do Estado, lá do artigo 37 da Constituição. Nós temos a responsabilidade atômica ou por acidentes atômicos, que também consta na nossa Constituição, e responsabilidades ao meio ambiente, ou então contra dano ambiental e ao consumidor. Além disso, nós temos a questão do abuso de direito. Olha que legal. Será que eu cometo ilícito só ofendendo a lei? Não. Quando eu estou cumprindo com o meu direito, cumprindo com algo que o direito me dá, só que eu abuso, eu excedo no cumprimento desse direito, eu realizo o que se chama de abuso de direito. O que é o abuso de direito, então? Quando eu excedo do direito que eu tenho. Um exemplo clássico que eu gosto de dar aqui nesse momento é aquele proprietário de imóvel que tem, então, uma casa alugada, o seu inquilino deixa de pagar as prestações, deixando de pagar as prestações, sai para fazer alguma coisa, o dono do imóvel entra no imóvel, retira todo o material, todos os bens desse inquilino e coloca na rua. Beleza. Por ser dono do imóvel, ele poderia reaver o imóvel? Poderia, é direito dele. Mas ele poderia ir no imóvel para reaver o imóvel naquele momento? Não, porque ele tem um contrato de locação com aquela pessoa. Se ele quiser, ele tem que ir a juízo, exigir via ação de despejo que aquela pessoa saia. Então, gente, sempre que houver abuso de um direito garantido por lei, mas que eu tenho excesso, que eu tenho um abuso, eu tenho, de acordo com o artigo 187,
que pagar uma indenização por isso também. Na área do direito contratual, bem, na área de direito contratual, nós temos a questão da igualdade. Então, as pessoas são consideradas iguais. Nós temos o princípio do pacta sunt servanda. Então, gente, olha aqui que interessante. O que é pacta sunt servanda? O contrato é lei entre as partes. Então, o contrato é lei entre as partes. O que isso significa? Que quando você emite a sua vontade no sentido de participar de um contrato, você então vai se vincular àquela outra pessoa que está do outro lado no contrato. Então, o contrato é lei entre as partes. Beleza. Só que aí, do mesmo modo que nós temos o pacta sunt servanda sendo muito importante, a gente tem aí a igualdade acontecendo na área contratual, a igualdade formal, gente, presta atenção nisso, é muito importante. Gustavo não é igual a Antônio Hermílio de Moraes, inclusive já morreu, mas o Gustavo não é igual a um milionário. O Gustavo é uma pessoa que ganha salário, o milionário é uma pessoa que investe, então não existe igualdade substancial entre essas duas pessoas, mas existe uma igualdade formal, e o pacta sunt servanda, ele falava justamente dessa igualdade formal. E aí nós temos uma espécie de evolução dentro do próprio Código de Napoleão. Nós temos nos contratos de trato sucessivo da chamada cláusula rebus sextantibus. O que é a cláusula rebus sextantibus ou teoria da imprevisão? Sempre que nós estivermos diante de um contrato, que seja um contrato por trato sucessivo, se houver um desequilíbrio das partes nesse contrato, mas um desequilíbrio que as partes não puderam evitar e que leve uma parte a ter extremo prejuízo, a outra parte a ter extremo ganho, nós temos a possibilidade de revisar esse contrato a partir da cláusula rebus sextantibus. Então, gente, isso é o que nós teríamos do ponto 3.1. Alguma dúvida dos senhores até agora? Alguma dúvida, gente? Não. Beleza. Gustavo, as minhas dúvidas meio que eu formulei na caixa aqui de diálogo. Fala para mim, Matheus. Na verdade, você já falou do dia do vídeo, só que eu só queria confirmar com você porque me perguntaram no grupo. Os 2 vídeos, então, vão ser para o dia 5, né? Sacanagem, eu achando que era uma dúvida sobre a minha matéria. É sobre o sobre vídeo. a sua matéria. As duas matérias, inclusive. Eu vou responder, pode ficar tranquilo. Então, já que não existe dúvida específica, eu vou desligar primeiro aqui, tá bom, Matheus? Só um momento, deixa eu desligar a gravação. E aí, desligando a gravação, porque aí já começa a processar.